Graças a Deus. Queridos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, Velho Testamento, capítulo 2 Reis, capítulo 7. Nesta oportunidade nós vamos ler apenas 2 versículos, 2 Reis, capítulo 7, apenas o versículo 8 e o 9. Vai ser fácil localizar, afinal de contas foi o texto que nós ministramos na semana passada. E eu tenho, assim, pelo menos a esperança, não a convicção, pelo menos a esperança de que essa semana, a semana que passou, você tenha ruminado e retornado nesse texto e orado nesse texto. Eu pelo menos passei a semana olhando, ruminando isso aqui. É um texto que eu amo demais e queremos dar sequência nessa oportunidade. 2 Reis, capítulo 7, versículo 8, o texto diz assim: chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Você pode dizer comigo: não fazemos bem. E este dia é dia de boas novas. Aleluia! Que maravilha! Queridos, nós ministramos a respeito desse texto na semana passada. Iniciamos, pelo menos eu espero concluir essa ministração, a palavra que começamos na semana passada, eu espero concluir então nessa oportunidade com vocês. É um texto lindo, poderoso, rico, abençoador, profundo. Tenho mergulhado muitas e inúmeras vezes aqui. Estou escrevendo sobre 2 Reis 7, e eu creio que tem muita coisa que o Senhor há de liberar para as nossas vidas, não apenas essa oportunidade, mas em tantas e quantas outras oportunidades o Senhor nos conceder e nos ajuntar para isso. Amém, amados? Aleluia. Queridos, nós nascemos com um propósito eterno e específico da parte do Senhor. Quantos creem? Amém? Nascemos com um propósito específico, determinado da parte do eterno Deus. E o quanto antes descobrirmos isso, temos dito, melhor será. Vai abreviar tempo, vai abreviar tantas preocupações, tantos desencontros, tantos desajustes, tantas tentativas frustradas em vão, serão evitadas caso você e eu encontremos o propósito, o projeto, o plano, a missão do Senhor para as nossas vidas. Eu disse projeto, plano, missões, enfim, porque cada um olha para isso aqui, olha para o chamado do Senhor específico para a sua vida e dá um nome. Afinal de contas, nós temos liberdade para isso, não? Nós olhamos e a isso denominamos de óculos, né? Óculos, e cada um tem o seu óculos. Embora estejamos aqui, eu esteja ministrando para todos vocês, vocês vão ouvir de uma forma, mas você tem um conjunto, uma série de valores que já está entesourada aí dentro. E é possível que você ouça de uma forma, mas interprete de outra. São os teus óculos. Não podemos impedir que as pessoas usem óculos diferentes. Difícil, errado seria se engessarmos, né, e assim forçarmos para que todos usem o mesmo óculos. Eu percebo de uma forma, eu faço uma leitura desse texto de uma forma, eu vejo de uma forma em função dos valores, das sementes, dos fundamentos que o Senhor plantou na minha vida. Por isso quando eu olho isso aqui, eu olho e vejo o propósito do Senhor. Alguns vão ver missão, alguns vão ver aí um simples acaso, não sei, não. O pensamento é livre. E principalmente quando se fala de pensamento cristão, né?
aí que haja liberdade e criatividade, não é mesmo, queridos? Até o pessoal diz, né, há uma expressão muito comum, onde o pessoal diz que onde estiverem 2 ou 3 crentes reunidos, aí nós teremos pelo menos 10 opiniões diferentes. O negócio é assim, é uma liberdade maluca, às vezes sem limites, mas é isso que acontece. Temos liberdade, graças a Deus por isso, verdade ou não? Amém? Mas nós nascemos com um propósito eterno e específico da parte do Senhor, aleluia. Eu acredito que quando você descobre isso aí, o propósito do Senhor para a sua vida, você recebe também um novo ânimo, você recebe uma nova alegria, um novo encorajamento para você caminhar, para você viver, para você andar. Há algo novo da parte do Senhor. Você quer saber se essa pessoa, né, se uma pessoa recebeu um direcionamento, a vocação, a missão, né, o projeto, o plano do Senhor para a sua vida ou não? Olhe para o caminhar dessa pessoa, se há brilho, se há força, né, se há encorajamento, pode saber, opa, né, tem uma característica, pelo menos tem uma característica, algumas características de que de fato ele teve um encontro com um propósito do Senhor para a sua vida. Graças a Deus por isso. A Bíblia fala de tantos e tantos inúmeros homens que receberam, que tiveram um encontro com o propósito do Senhor e tiveram suas vidas mudadas, alteradas, porque o encontro com o propósito do Senhor altera, transforma, muda o nosso destino. Não há uma única pessoa que tenha tido o encontro com o propósito do Senhor que não tenha assim, não uma guinada, não tenha uma reviravolta na sua vida, na sua história. É impressionante isso. O encontro com o propósito muda destino, muda a forma de caminharmos, muda tudo na nossa história. Paulo foi um desses homens, né, um ícone talvez do Novo Testamento a respeito disso. Nós conhecemos bem a história de Paulo, né? Aquele homem que caminhava numa direção, né, que ia perseguindo uma igreja, ia perseguindo o mover do Senhor naqueles dias. De repente ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo ali a caminho de Damasco. Aquele encontro muda radicalmente e profundamente a vida de Paulo. Ele nunca mais saiu com uma carta, né, dando-lhe autorização para perseguir, para trazer presos, aprisionados, a igreja o aceita do caminho, segundo ele entendia. E de repente ele tem um encontro com a glória, com a presença, né, com a revelação de Jesus, e aquele encontro muda totalmente a sua vida, totalmente. Você percebe que ele sai de uma forma, ele retorna de outra, e nunca mais a sua vida é a mesma, nunca mais ele trilha os mesmos caminhos, não da mesma forma, nunca mais ele põe os pés naquele caminho com os mesmos valores, com os mesmos sentimentos, com o mesmo olhar. Não, por quê? Porque ele teve um encontro, ele teve um encontro com a missão, com o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia, amados, aleluia. É interessante quando você olha, né, a um dos relatos de Paulo, Filipenses, creio que em Filipenses capítulo 3, eu vou até conferir, abra comigo lá em Filipenses capítulo 3, perfeito, Filipenses capítulo 3, onde Paulo está falando, ele está dando um breve testemunho a seu respeito, a respeito dos valores, dos fundamentos que guardavam o seu coração, que o impulsionavam. E ele está dizendo, fazendo esse breve relato, ele está dizendo sobre algumas características que ele possuía antes desse encontro com a missão ou com o propósito. E ele diz, olha, eu fui circuncidado, bem que no versículo 4, bem que eu poderia também confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Paulo está descrevendo sobre os acessos e as oportunidades que ele teve. Ele teve, assim, ele fazia parte de um grupo seleto e teve acesso a lugares e situações que poucos tiveram.
Ele era um cara favorecido, e ele está falando um pouquinho a respeito desses favores que lhe tocaram. Mas no versículo 7 muda alguma coisinha, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ele está falando agora a respeito do encontro com a missão, a respeito do encontro com o propósito do Senhor. E versículo 8 ele diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aleluia. Paulo está dizendo, tudo isso, todas essas vantagens, todas essas características, todos esses acessos que eu tive, não são em nada comparado. Eu não posso comparar com o encontro que eu tive com a glória, com a presença, com a vocação, com a missão, com o eterno Deus encarnado em Cristo Jesus. Aleluia, bendito o caminho de Damasco, bendita a revelação da glória, bendito o encontro com o propósito que mudou a história de Paulo. Mas Paulo não foi o único, não poderíamos pensar a respeito de Pedro, aquele homem, aquele pescador, aquele rude pescador que também teve um encontro com o Senhor Jesus. De pescador foi transformado, ou de pecador foi transformado em um pescador de homens, e um simples pescador como profissão, ele foi transformado, foi-lhe concedido uma vocação celestial. Deus muda radicalmente a vida de todo aquele que passa por um encontro com um propósito, amém, amados? Aleluia, aleluia, graças a Deus. Queridos, quando nós vemos, voltando aqui para 2 Reis, quando nós vemos esse texto, o versículo 8 de 2 Reis, queridos, é interessante, mas o versículo 8 ele nos apresenta um quadro assim perfeito, da vida de todo homem, de toda pessoa que ainda não teve o encontro com a glória, com a presença, com a vocação, com a missão. Esse quadro resume de uma forma muito feliz, muito precisa, com muita eficácia, a vida de todo aquele que ainda não teve o encontro com a presença da glória, do propósito, da missão, da vocação. Quando você olha o versículo 8, você encontra aqueles 4 homens leprosos, aqueles 4 leprosos que tinham ido até o arraial da Síria e não encontraram ninguém. Nós ministramos sobre isso semana passada, e diz o texto que chegando, pois, aqueles leprosos entraram do arraial e entraram numa tenda, e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram e esconderam. Esse versículo 8, ele resume num quadro assim muito abreviado a vida de todo aquele que ainda não encontrou o propósito de Deus para a sua vida. Ele está apenas comendo, bebendo, vestindo e acumulando bens. De uma forma bem resumida, se você quer guardar, se você quer entender o caminhar de um homem que vive fora do propósito do Senhor, que ainda não encontrou, que vive alheio ao propósito do Senhor, está aqui, versículo 8, guarde, sublinhe, você vai ter de forma precisa. Todo homem, toda mulher, toda família que vive alheio, à margem do propósito do Senhor, está vivendo o versículo 8, come, diga assim comigo, come, bebe, veste e acumula riquezas. Era isso que eles estavam fazendo. Esse é o quadro. Eles não faziam nada diferente do que muita gente que você conhece. É possível que esse seja esse versículo 8 reflita ou fale do quadro que você vivia há pouco tempo atrás, antes de ter o encontro com a glória, com a presença do Senhor. Talvez isso aqui resuma toda a sua história de vida até o encontro com o Senhor. Suas preocupações se resumiam nisso: comer, beber, vestir e acumular riqueza. Qual é a sua preocupação? É ter o que comer, é ter o que beber, é ter o que vestir. Qual é a sua preocupação? É de alguma forma acumular riquezas, bem, ouro, prata. É isso. Antes do encontro com a presença, você tem coragem de dizer:
Quantos têm coragem de se entregar e falar assim, é verdade, a minha vida estava nesse versículo 8, você tem coragem de dizer isso aí? Verdade ou não? É isso, querido. Não? Boa parte das pessoas, as conversas giram em torno disso. Não? Há um tempo atrás, eu recordo, estava conhecendo uma pessoa, uma família, e eu gosto de conhecer gente, gosto de conhecer pessoas novas, gosto de me relacionar com pessoas, eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de sentar e ficar quieto para ouvir. E eu tentei, né, de alguma forma, assim, interagir com aquela nova família que eu estava conhecendo. Meu Deus do céu, que trem difícil, que negócio complicado, que esforço, né? Tive que fazer, porque a preocupação, ou as conversas giravam em torno disso aí, né? Das viagens, dos países, né? Dos lugares, comer, beber, vestir, né? Santo Deus, né? Foi preciso um pé de boldo para aguentar aquela coisa toda, até que eu tivesse a oportunidade, uma brecha para poder trazer poder falar alguma coisa também, mas não é fácil, não é fácil. Agora, queridos, dá uma olhadinha no versículo 9, o versículo 9 diz assim, então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Você percebe que entre o versículo 8 e o versículo 9 é uma mudança repentina, brusca, o quadro muda totalmente, há uma nova leitura, né, do cenário. Você percebe que eles dão um pulo do versículo 8 para o versículo 9 de forma repentina, tremenda. Eles estão conversando a respeito de comer, de beber, né, de vestir. E o que acontece? Por que será que essa mudança acontece de forma tão brusca entre o versículo 8 e o 9? Sabe por quê, queridos? Sabe como vemos e como compreendemos essa mudança repentina e brusca? O propósito de Deus, Ele muda radicalmente a vida do homem, mas Ele alinha também os nossos valores. O encontro com o propósito, com a missão, ele não apenas muda bruscamente, radicalmente a vida de um homem, mas ele também alinha os nossos valores com os valores do eterno. Não há uma única pessoa que não tenha tido o encontro com o propósito, que também não passe pelo processo, pela dinâmica do alinhamento. Esse alinhamento tem que acontecer. Quando você olha o versículo 9, por exemplo, queridos, você percebe que eles não cogitam mais a respeito do comer, de beber, de vestir, de acumular ouro e prata, e principalmente de esconder furtivamente tudo que eles haviam encontrado. A dor da lepra, o infortúnio da lepra não está ali, não é assunto do momento. Eles não falam nada a respeito disso, eles não falam nada a respeito daquela bem-aventurança, né, da sorte que eles tiveram de se deparar com um arraial abandonado, nada disso. Eles não falam a respeito do infortúnio passado, das situações que eles viveram antes desse momento, nada. Senão, uma nova consciência vem, a realidade de que há uma cidade inteira padecendo, sofrendo, com fome. De alguma forma a realidade daquela cidade cresce diante da consciência dos olhos daqueles 4 leprosos. Eles não cogitavam a respeito da má sorte daquele povo que estava morrendo de fome dentro da cidade. Por quê? Porque no versículo 8 eles estavam envolvidos com a boa sorte que eles tiveram. A má sorte da cidade era outra história, mas no versículo 9, a má sorte, o infortúnio da cidade vem como um assunto prioritário à mesa, e eles então olham para tudo aquilo, são despertados por uma nova consciência, e o encontro com um propósito faz isso, e eles então se deparam e falam, meu Deus, esse negócio não está certo, a gente está comendo,
está bebendo, está vestindo, graças a Deus por isso, louvado seja o Senhor, aleluia, né? Obrigado, andamos de carro ou não, temos condições de pegar uma circular, um Uber ou não, né? Eu vou de bicicleta para a igreja, de patinete, de skate, sei lá o que, mas eu consigo, tenho liberdade de ir, aleluia, glória a Deus. Mas peraí, tem uma cidade inteira, tem uma cidade, tem gente, tem famílias inteiras, que estão padecendo de uma má sorte, eles estão vivendo situações, mazelas que eles mesmos não conseguem conduzir, controlar, conviver, eles não têm mãos para isso, e nós fomos favorecidos de alguma forma, e esse negócio está tomando vulto, né? Está ocupando demais o nosso coração, e eles? É o versículo 9, é interessante que eles olharam para todo aquele quadro, para aquele cenário, e eles deram um nome para aquele dia. O dia, diga comigo, dia de boas novas. Aleluia. O propósito do Senhor, Ele muda radicalmente as nossas vidas, mas Ele alinha também os nossos valores. De repente, as nossas necessidades não são tão importantes assim. Quando um homem é alinhado com os propósitos divinos e eternos, ele percebe que tudo aquilo que ele tem diante dos seus olhos como necessidade, como urgente necessidade, não é tão importante assim. Ele começa a lembrar de pessoas, de famílias, de nações inteiras desfavorecidas, e ele fala: meu Deus, como eu posso continuar banqueteando, como eu posso continuar me alegrando enquanto tem famílias inteiras que choram? Como é que eu posso continuar tocando a minha vida, e assim chorando, choramingando, né? Assim lamuriando, lamentando o meu desfavorecimento em alguma área, enquanto tem pessoas que têm muito menos? Como é que eu posso falar da dor do meu dedinho, enquanto tem pessoas que sequer perna tem? A realidade, a constatação que eles estavam fazendo, um alinhamento estava acontecendo no coração desses 4 homens, e é uma constatação que precisa vir urgentemente sobre as nossas vidas, queridos. De repente, nós temos até, de alguma forma, essa oportunidade do encontro com a presença, com a missão, com a vocação, com o chamado, com o propósito, mas nós não estamos nos permitindo o alinhamento que o Senhor quer fazer com o nosso coração. Por quê? Porque sobre a nossa mesa de prioridade, os assuntos que estão sobre a mesa ainda são as nossas necessidades, é aquilo que a gente precisa. Eu preciso de mais uma camisa, eu preciso de mais um calçado, afinal de contas não é possível, eu tenho apenas 4 pares de calçado, e quem é a pessoa, né, em sã consciência, que pode sobreviver com 4 pares de calçado apenas? Afinal de contas, não, eu vou na igreja, eu vou para a universidade, eu vou para o meu trabalho, eu tenho a reunião, as festinhas, e eu vou com a mesma roupa. Não posso, eu preciso comer, eu preciso ter, e o Espírito Santo quer alinhar. Enquanto os nossos dilemas, os dilemas das nossas necessidades estão presentes sobre a mesa, o Espírito Santo não consegue alinhar, e desalinhado, nós não conseguimos viver o plano específico do Senhor para as nossas vidas, na nossa geração. Precisamos de alguma forma, queridos, passar por um processo de quebrantamento e alinhamento, e quando esse alinhamento vem, meu Deus, tudo muda. Fala assim, tudo muda. Aleluia, as nossas vidas são mudadas, e uma geração é tocada. Amém, amados? Aleluia. Quando eles se permitiram, quando eles perceberam, quando eles passaram por esse processo de imersão com o alinhamento do Senhor, eles levantaram os olhos e falaram: oh, não estamos fazendo bem, não é isso, não pode ser.
Só isso. Esse dia é o dia do favor do Senhor, é o dia de boas novas. E assim, queridos, eles foram alinhados com o poder de Deus, com a presença do Senhor, com o propósito, com a missão específica. E uma vez alinhado, eles entenderam: o propósito não pode esperar. Diga comigo: uma vez alinhados, descobrimos que o propósito tem urgência. Amém? Uma vez alinhados, nós descobrimos isso. Uma vez que tivemos um encontro com o propósito do Senhor, com a missão do Senhor, entendemos que não estamos aqui por acaso. Nós não somos frutos apenas do relacionamento amoroso do nosso pai, da nossa mãe, não. Não foi um acaso, não foi um descuido, não foi um infortúnio, não. Nascemos concebidos desde o ventre materno, com um propósito específico. E o Eterno, Ele de alguma forma, Ele nos marca com propósitos específicos. E aí você descobre. E quando você descobre, você começa a receber os alinhamentos dEle para a sua vida. Você começa a caminhar diferente, você fala diferente, você pensa diferente. Pensa numa coisa tremenda, assim, abençoadora é você se relacionar, ter núcleos, grupos de relacionamento de gente que está alinhado com o propósito do Senhor. Quando a gente se relaciona com pessoas desalinhadas, meu Deus do céu, o negócio é complicado, é no empurrão, né? É assim, o negócio não vai, você tem que de alguma forma, né, fazer força, empurrar. Mas quando está alinhado, aquele caminho fica azeitado. Aleluia. Você não faz força, aquela pessoa abre a boca, e quando ela abre a boca, você fala: opa, eu vejo que essa pessoa está alinhada. Por quê? O passado, as muletas do passado, nem são trazidas à mesa, mas um projeto de futuro, de alguma forma. Tem pessoas que recebem a graça da parte do eterno Deus para criar alguma coisa, e através dessa criação, dessa invenção, uma cidade inteira, uma sociedade inteira é favorecida através de um invento, né? Através de uma canção. Existem canções que são liberadas, que abençoam poderosamente as nações. Sabia disso? Que o Espírito Santo de Deus inspira pessoas com canções que geram libertação ao coração, que trazem libertação das angústias. As pessoas que sequer tiveram encontro com o Senhor, mas são levadas para o ambiente eterno através do quê? De uma canção. E tem pessoas que são assim, formatadas, destinadas para de alguma forma compor músicas lindíssimas, poesias, poemas, livros. Tem livros, queridos, que são escritos em algum lugar, e esses livros são traduzidos por nações, são um alento para o coração de tantas pessoas. Tem homens, mulheres de Deus que são levantadas com a condição, né, assim, são tarimbadas para empreender em determinada área e gerar empregos, e aquilo vai crescendo, e essa pessoa tem a condição de empregar muitos e favorecer a muitos, de trazer dignidade a tanta gente. Por quê? Porque encontraram um propósito. Eles fazem isso, e quando os fazem, entendem, esse projeto, esse chamado está alinhado com a missão que o papai entregou, o Pai de todos. Aleluia, amém, queridos. Uma vez que você está alinhado, uma vez que você recebe esse alinhamento da parte do Senhor, você sabe, isso aqui não pode ficar enroscado, isso aqui não pode ficar enlaçado. Aquilo que o Pai me confiou requer urgência. Quando aqueles homens, eles olharam, fizeram a leitura do momento que eles estavam vivendo, eles disseram: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. Se nós nos calarmos, se nós permitirmos, né, que venha o romper da manhã, seremos tidos por culpados. Eles entenderam que eles estavam vivendo, que as boas novas não era alguma coisa para comerem sozinhos, não era um prato para ser dividido apenas a 4, não,
era um prato a ser comido por uma multidão. Eles entenderam que uma cidade faminta poderia ser favorecida com aquele prato, com aquele banquete que eles estavam tendo, queridos. Aleluia. O propósito do Senhor não é apenas para alegrar e mudar a tua história, senão também para ser compartilhado, para ser repartido com a tua geração, queridos. Em nome de Jesus, compreenda isso. Isso requer o propósito, aquilo que o Senhor confiou para a sua vida. Isso requer urgência. Esse não é um negócio de você falar assim, eu entendo que o Pai fez, que o eterno Deus fez alguma coisa na minha vida, eu vou estar orando agora, para que o Senhor confirme, eu vou estar orando, vou entrar numa campanha de oração, quem sabe daqui uns 3 anos, é para onde? O Senhor te entregou, é para onde? Aquela mulher samaritana teve um encontro com Jesus ali no poço, a sua vida foi radicalmente mudada, transformada, foi o único encontro que ela teve. Ela saiu dali, ela voltou para uma cidade, assim como esses 4 leprosos tiveram um encontro com um propósito, eles voltaram para uma cidade, por quê? Foram alinhados, entenderam a urgência. Aleluia. Aquele homem em Gadara, aquele ex-possesso que teve um encontro com a presença do Senhor, encontrou propósito, encontrou missão. O que esse homem fez? Vou orar, meu Deus, vou refletir um ano sabático para refletir a respeito da vida passada, dos erros, das coisas. Deixa a vida passada, as muletas do passado, vai embora, caminhe, prospere. Queridos, eu creio que uma geração inteira padece e aguarda por um encontro com essa outra geração alinhada com o propósito. Eu creio que uma geração alinhada com o propósito, saindo às ruas, tem a condição de mudar a história e de liberar poder, graça de Deus sobre a vida de muita gente. Eu creio que o Senhor nos ajunta em lugares como esse, para alinhar as nossas vidas, alinhar o nosso coração. E ao sairmos, ao sermos liberados, aleluia, você pode se colocar em pé? Aleluia. E ao sairmos de um lugar como esse, alinhados, fala assim, alinhados, saímos com urgência, para tocar, influenciar, inspirar e abençoar a nossa geração. Você compreende isso? Havia um homem, diz a palavra do Senhor, chamado Mateus ou Levi. Ele estava no seu local de trabalho coletando impostos, era o seu trabalho rotineiro. Foi de manhã, levantou, tomou o seu café, foi embora para o trabalho. Ele tinha um ponto para bater, ou assinar o seu livro, sei lá como é que era o negócio, mas ele foi. De repente ele tem um encontro com um propósito, com a missão, com a vocação eterna, e o Senhor Jesus passa ali em frente àquele lugar, diz, ei, Mateus, Levi, segue-me. É interessante como a cultura, a forma como aquele povo recebia a vocação, como o encontro com o propósito, o processo, a dinâmica do encontro com eles era diferente do encontro e a dinâmica e as respostas da igreja gospel evangélica, tida como evangélica do século 21, é diferente. Eles respondiam imediatamente. Levi levantou da coletoria e ele foi imediatamente seguir Jesus. Ele entendeu que aquela era a oportunidade. Quando Elias passou, jogou a capa sobre Eliseu, Eliseu entendeu que ele teve um encontro com um propósito, com a missão, a vocação eterna. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele olhou para o profeta Elias e falou, Elias, deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe. Elias, em outras palavras, assim na linguagem ultra, mega, moderníssimo, ele falou, cara, regala os olhos, você sabe o que está acontecendo aqui,
O babado conosco aqui é diferente, não tem esse negócio de ficar orando, não tem esse negócio aí de você, ficar entrando no ano sabático, de orar, de pedir confirmação, de falar assim, molha o algodãozinho. O negócio conosco aqui é diferente. Você sabe o que eu fiz contigo? Vai lá, dá um beijinho nele, no pai, na mãe, e fala, fui, e vaza, deixa a tua casa, o teu passado, as muletas do passado, e vem e segue-me. Acabou, ali imediatamente. A geração gospel da igreja chamada evangélica do século 21 é um negócio meio estranho, meio embaçado. A coisa não vai, a coisa não roda, as pessoas não vão, são assim embaçados porque tem tanto histórico do passado, tem tantas muletas e justificativa do passado, e as suas necessidades são mais prementes, mais presentes, e estão sempre à mesa, e isso nos embaraça demais. Nós nunca damos a permissão para que o Espírito do Senhor alinhe o nosso coração com os valores do eterno. Eu creio, eu continuo crendo que tem alguma coisa que se perdeu entre o evangelho que era pregado no passado e o evangelho dos nossos dias. Eu ainda estou buscando, eu não sei, eu tenho algumas impressões, não sei se estou certo sobre isso, mas eu creio que entre o versículo 8 e o versículo 9 tem um abismo, entre o evangelho do passado, o evangelho que a igreja recebeu, o evangelho da igreja primitiva, a vocação, o encontro, o propósito com o que nós temos recebido hoje de alguma forma foi alterado em algum momento da história. Nós ficamos embaraçados no versículo 8 e não damos no passo para o versículo 9, tem alguma coisa aprendendo. Porque do contrário nós sairíamos de lugares como esse, assim, embebecidos, envolvidos com a presença da glória do Senhor, alinhados com um sentimento de urgência, falando, eu vou tocar a minha geração, eu vou conquistar, eu vou influenciar, inspirar uma cidade inteira, famílias que aguardam, as minhas necessidades não são maiores, eu preciso fazer diferença na minha geração, eu preciso tocar a minha geração, eu preciso dar respostas à minha geração. Estou com muitos pares de sapato, eu vou distribuir. Estou com muita roupa, eu vou doar. É a condição de abençoar pessoas, a condição de levantar esse projeto que o Senhor me concedeu, me conferiu. Isso aqui não vai ficar na gaveta, não vou desengavetar esse negócio. Isso vai gerar receita, renda para o reino de Deus, para dar emprego para muita gente que está aí à margem da sociedade. Há uma palavra, há uma vocação celestial e santa na minha vida que queima. Eu não vou ficar orando, dizendo, Senhor, espera um pouco, eu sei que o Senhor me chamou, mas espera um pouco, eu tenho tanta coisa, Senhor, para acertar. Senhor, o Senhor não faz ideia como eu sou fraquinho, o Senhor não faz ideia de como a carne é fraca, eu tenho que acertar. E você passa 5, 6, 10 anos da sua vida tentando acertar e não dá uma resposta. O Senhor nos ajunta nesse lugar para alinhar os nossos valores com os valores dele. Ele nos ajunta em lugares como esse para encher-nos da sua presença. Ele nos ajunta em lugares como esse para dizer o quanto você tem valor vivendo os processos e os projetos dele. Nele você pode todas as coisas. Nele é possível você viver sem as muletas do passado e viver o futuro que a missão, a vocação nos concede. Eu creio e eu quero profetizar isso sobre vocês, sobre as nossas vidas nesse encontro. Eu creio que nós sairemos desse lugar. Daqui a alguns minutinhos sairemos, e ao sairmos, a glória do Senhor, uma nova percepção, um novo entendimento da glória, da missão, da vocação a de tomar conta
dos nossos valores, do nosso sentir, e sairemos para influenciar, para inspirar e para trazer vida nos lugares de morte. Quantos creem? Quantos estão dispostos a serem cheios e a viver e a caminhar? Levante as suas mãos e comece a falar com o Espírito Santo. Começa a sinalizar, começa a dizer: Espírito Santo, eis-me aqui. Começa a sinalizar, levante as suas mãos, abra o seu coração e começa a dizer: Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, eis a minha vida. Espírito Santo, eu estou dizendo que eu quero abandonar mesmo as muletas do passado. Espírito Santo, eu quero dizer que as minhas necessidades não mais estarão sobre a mesa, que as minhas conversas não se darão em torno das minhas necessidades, daquilo que eu acho que eu preciso, do comer, beber, vestir e acumular. Não, levanta os meus olhos, Espírito Santo, levanta os nossos olhos nesse dia, levanta os nossos olhos para realidades que ainda não enxergamos, para cidades inteiras que ainda não foram tocadas, para famílias inteiras que ainda não receberam graça, que não tiveram encontro com a graça, na oportunidade, ó Deus, de receberem a vocação, a bondade, ó Deus, o favor do Senhor. Leva-nos, Senhor, leva-nos, desperta a nossa consciência, como o Senhor despertou a consciência desses 4 homens leprosos. Senhor, tira-nos do versículo 8 e conduza-nos rapidamente para o versículo 9, ó Deus, ó Santo e poderoso Deus, no versículo da resposta, o versículo, Senhor, dos movimentos espirituais, das respostas santas, das respostas alinhadas com os valores eternos do Senhor. Toca-nos agora, encha-nos agora, em nome de Jesus, encha-nos agora, para que o teu nome seja visto, para que o teu nome seja engrandecido em toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, você pode dizer: eu creio, aleluia, mas com fé. Eu creio que a minha geração será impactada, já está sendo marcada, porque há uma geração de apaixonados nas ruas, porque há uma geração de gente alinhada com o teu espírito, com os teus valores, que marcham pelas ruas, pelas calçadas, pelas universidades, pelo comércio, nas empresas, nos lares. E eu faço parte dessa geração incendiada pelo fogo do Espírito. Essa é a minha história, essa é a minha vocação, esse é o meu destino: inspirar uma geração, tocar uma cidade, ganhar uma cidade, conquistar uma cidade, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia, cremos, Deus, aleluia, cremos, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Inspirados, apaixonados e sedentos por mais de Deus. Amém? Apaixonados, inspirados e sedentos por mais de Deus. Aleluia. Não vai tocar em ninguém, por favor, mas olhe para essa pessoa que está aí pertinho de você, fala isso para ela, fala assim: inspirado, apaixonado, aleluia, e sedento por mais de Deus. Inspirado, apaixonado e sedento por mais de Deus. Inspirado, apaixonado e sedento por mais de Deus. Aleluia. E assim a glória do Senhor venha sobre a sua vida e sobre a sua casa, para que nada fique de fora. Que essa presença poderosa te fortaleça, te prepare para os próximos dias,
dias desafiantes, mas dias marcados pelo poder do Espírito Santo. Pai, eu abençoo essa igreja com a tua bênção, teus filhos e tuas filhas. Eu quero abençoar a vida desse homem, dessa mulher, dessa família que nos assiste também, que ouvirá a tua palavra. Que o fogo da glória do Senhor venha sobre os seus lares. Não estamos liberando informação, mas poder no nome de Jesus, para tocar-lhes, para libertá-los, Senhor Deus, do versículo 8 e levá-los ao versículo 9, com graça, com eficácia, com unção e debaixo do teu poder. Que a graça do Senhor os abençoe e os fortaleça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.